Glória a Deus. Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Pode dizer glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Diz amém. Abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel, capítulo 24. O desejo do meu coração é que você seja abençoado nessa noite pela palavra do Senhor. Pedimos um pouquinho de paciência com a questão do som. Aqui está perfeito, tá, Denilson? Aqui está legal. Nós estamos ainda equalizando tudo, né? A mesa digital, não é fácil colocar tudo no lugar. E ainda estamos nessa demanda aí, em nome de Jesus. Pedimos a compreensão de vocês até a gente colocar tudo no lugar. Irmãos, Giovanni já falou, mas como pastor, eu quero fazer um pedido a vocês. Participe do relógio de oração essa semana. De 6 da manhã à meia-noite, estaremos aqui de segunda a quinta, com a igreja aberta durante o dia todo. Não tem desculpa que você não tem tempo. Tem 18 horas para você escolher. De 6 da manhã até meia-noite você tem horário disponível para estar aqui e orar e buscar a face do Senhor. E eu conto com toda a igreja. Quero intimar toda a igreja a estar conosco. Obrigado. 2 Samuel, capítulo 24. Se você achou, diga amém. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo de número 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Saiu, pois, a Joabe com o chefe dos exércitos da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jan e viraram para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra. Ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Verso 9. Deu Joabe, o rei, o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500.000. Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida nessa noite. Pedimos sabedoria, graça, unção e poder para poder transmitir a mensagem que está aqui contida nesse texto. Que os meus irmãos que aqui estão estejam com as mentes voltadas para ti, que o coração deles possa estar fervorosos no Senhor, desejosos em ouvir a mensagem do Senhor nessa noite. Fala conosco, eu te peço, dá-me graça, dá-me unção, dá-me poder, para conseguir com sabedoria transmitir tudo aquilo que está no teu coração. Nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, 2 Samuel, capítulo 24, tem por título a conta ou o recenseamento do povo de Israel. O rei que aqui está sendo mencionado é o rei Davi, um muito conhecido por todos nós. Davi foi chamado em 1 Samuel, capítulo 16,
na casa de Jessé, o belemita, onde diz a palavra que ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Samuel enche um vaso de azeite, vai até a casa de Jessé e chega naquela casa e ele quer ungir um rei para Israel. E diz a palavra do Senhor que Jessé apresenta todos os filhos diante do profeta. E passa o primeiro, passa o segundo, passa todos os filhos e não era. E Deus falava ao coração do profeta da seguinte maneira: ainda falta o mais novo. Aonde está ele? O mais novo, ele está no campo, pastoreando as ovelhas. Manda-o chamar, porque ninguém vai se assentar à mesa. Ninguém vai se assentar neste lugar, enquanto aquele não chegar. Quando Davi chega, um menino ruivo, pequeno, de boa aparência, a Bíblia diz que Deus brada ao coração de Samuel e fala: eis aí perante você o meu ungido. A Bíblia diz que Samuel, ele pega o vaso de azeite, unge Davi, rei sobre Israel, e ali o levanta. Mais ou menos 13 anos, 17 anos depois, Davi é constituído rei sobre Israel. O mesmo Davi, no qual escreveu na Bíblia mais de 70 salmos. Davi foi um rei de Israel que teve muitas vitórias. Davi foi um rei de Israel que obteve muito sucesso, muito êxito na sua caminhada, mas também teve muitas falhas. Davi foi, por exemplo, um péssimo pai. Davi, como rei, foi um cara excelente, mas como pai, foi fracassado. Davi, em certo momento da sua caminhada, em 2 Samuel, capítulo 12, ele está no palácio, olhando lá de cima, ele avista uma mulher linda tomando banho. Ele olha para ela, deseja aquela mulher, manda chamar, tem relação com ela. Aquela mulher era a mulher de Urias, um soldado que estava na guerra. Ele faz um plano, projeta um plano, mata aquele cara e fica com a mulher dele. E ali todos nós sabemos que ele escreve o Salmo 51, depois de ter sido repreendido pelo profeta Natã diante do seu pecado. Aprendemos muitas coisas com o rei Davi, com esse homem de Deus. E aqui nós estamos diante de um texto, um texto talvez que não é conhecido de todos os irmãos da igreja. Mas esse texto que nós acabamos de ler mostra para nós um pecado gravíssimo desse rei. O pecado de contar o povo de Israel. Olha que interessante. Davi chama o seu povo, ele traz os seus soldados, e ele diz a Joabe, comandante do seu exército, e fala: eu quero contar o povo de Israel. E Joabe fala com ele assim: mas Davi, não tem necessidade disso, que Deus te acrescente mais e mais homens sobre esta terra. E a Bíblia diz que ele continuou com aquele intento em seu coração, desejo em seu coração. A palavra dele prevaleceu sobre o seu comandante, e ali ele cometeu um gravíssimo pecado. Israel, ele sofreu as sérias consequências pela vida, pelo erro de Davi nesse texto. Se nós aqui perguntarmos qual foi o pecado mais grave de Davi, qual foi o pecado que todos nós ouvimos falar, ministrar, e ali chama a nossa atenção sempre? É o pecado do adultério, sim ou não? Porque no pecado do adultério, quando ele adultera, ele não só adultera, ele mata o cara da mulher que ele ficou. Ele arquiteta um plano, ele faz um plano totalmente para ficar de boa naquela situação. Mas mesmo assim, o pecado de Davi foi achado. Aprendemos na palavra de Deus que o pecado do adultério, do homicídio, daquilo que ele realizou, traz sérias consequências para a sua vida e para a sua família. Mas como esse texto, muitas das vezes, ele é esquecido, esse pecado que Davi faz de contar o censo, contar o povo, irmãos, é um pecado também gravíssimo, que traz sérias consequências para a vida dele e para o povo de Israel. Começando no verso 1, olha o texto comigo. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai,
levanta-te o censo de Israel e de Judá. A intenção de Davi aqui, irmãos, é de contar o povo. Só que quem está incitando ele? Quem está despertando o desejo nele de contar o povo? Quem é? Deus. Deus está incitando Davi. Se você for ler 1 Crônicas capítulo 21, vai contar esse mesmo texto. E sabe como que o verso 1 de 1 Crônicas 21 começa? E Satanás encheu o coração de Davi para que ele viesse contar o povo. Pastor, mas e aí? Você está lendo um texto que diz que o Senhor está incitando Davi de contar o povo. Mas lá em 1 Crônicas, capítulo 21, vai contar a mesma história que diz que Satanás encheu o coração de Davi para que ele viesse contar o povo. Me explica. Deus tinha um plano com esse pecado. O que Deus faz? Permite Satanás tentar Davi e coloca no coração dele um intento mau para realizar o seu plano. Agora entenda que até o pecado tem a permissão de Deus para que Deus venha cumprir o seu propósito sobre a terra. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que o nosso Deus é um Deus soberano, que tem todo o controle nas mãos, e você precisa, no final dessa história, refletir comigo. Por que Deus permitiu, incitou, ministrou e deixou Satanás encher o coração de Davi para que ele viesse a contar o povo? Vamos lá, verso 2. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. O que Davi faz aqui? Ele chama Joabe e diz: eu quero que você conte a Israel. Eu quero que você pegue de Dan até Berseba, passe em todas as tribos de Israel e conte todo o povo que tem no meu exército. Davi aqui, ele queria contar o seu povo. Davi aqui, ele chama com o coração cheio de vaidade, com o coração cheio de orgulho, e diz: Joabe, me ajude nessa função. Vá agora e percorre toda a terra de Israel e conta todo o seu exército. A Bíblia diz, irmãos, que demorou 9 meses para que Joabe percorresse toda a terra. Olha que tempo perdido. Não, o tempo não está perdido. Deus tem um propósito nisso tudo. Daqui a pouco eu te mostro. 9 meses contando Israel. 9 meses de tribo por tribo, homem por homem, exército por exército. E ele traz o relatório: 800 mil homens em Israel, 500 mil homens em Judá. Em Israel havia 1.300.000 homens preparados para a guerra. O que Davi queria contar ao povo? Para saber a força do seu exército. Davi queria contar ao povo para saber o poderio bélico que tinha em suas mãos e a capacidade dele no meio das guerras. Davi desejava contar o povo somente para olhar e falar assim: ninguém vence Israel, porque agora a força está conosco. Ele desejou contar o povo somente para que o braço dele e a força dele se apoiasse não em Deus, mas no exército que ele possuía. Isso é muito perigoso. Cuidado quando você apoia no seu dinheiro. Cuidado quando você apoia na sua sabedoria. Cuidado quando você apoia na sua força. Cuidado quando você apoia naquilo que você acha que é o seu sustento. E Deus vai mostrar para você que não é isso. Olha o verso 3. Então disse o rei a Joabe: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, ó rei, meu senhor, o veja, mas por que tem prazer nisto, meu senhor? Olha a pergunta de Joabe: por que você tem desejo, prazer nesse negócio, meu Deus? Por que você está querendo, com o coração tão entusiasmado de contar o povo? Joabe é levantado aqui para dar um conselho.
Joabe aqui é levantado para falar assim: Davi, não tem necessidade disso não. A gente já sabe que você tem força. A gente já sabe que você tem um exército enorme. A gente já sabe que você tem um exército poderoso. Para que você vai fazer isso, meu Deus? Não tem necessidade disso, rei. Que o Senhor te acrescente mais e mais e mais, mas não tem necessidade. Por que você está com prazer nessas coisas? Joabe não sabia que Deus havia incitado o coração de Davi para cumprir um propósito. Davi, a voz dele, olha o verso 4. O texto diz: a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Ele insiste com ele: rei, não precisa disso. Rei, não faça isso. Davi não tem necessidade disso. Você está com prazer errôneo. Não tem necessidade. E o texto da palavra de Deus diz que o rei falou assim: quem manda sou eu. Manda quem pode e obedece quem tem juízo e vai fazer o que eu estou te mandando. E Joabe, obediente, ele vai até onde Deus, o rei, tinha proposto para ele ir. O texto diz que Joabe percorre toda a nação de Israel. E ele vai contar o povo. E aí ele traz a notícia. Israel está dessa forma. Depois que passou os 9 meses, pensa, irmãos, 9 meses de oportunidade. Não é só esse pecado aqui que Deus dá oportunidade de 9 meses. Mas o pecado do adultério também foi 9 meses. Até o menino conceber, nascer, Davi estava calado. Deus deu a chance a ele 1 ano para ele se arrepender. E o cara percorreu a terra 9 meses e Davi está caladinho, sabendo que aquilo não era vontade de Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente tenta esconder o nosso pecado. Tem momentos na nossa caminhada que tentamos esconder o pecado. Mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo que está escondido virá à tona uma hora. Irmão, você pode pecar, você pode viver o jeito que você quiser, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Uma hora o seu pecado vai ser achado. Vou falar para os jovens aí. Você pode esconder dos seus pais, Deus está te vendo. Uma hora vai ser achado. Você pode esconder da sua liderança aí, uma hora vai ser achado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, 9 meses ele está procurando. Ele está percorrendo a terra. E Davi, com a oportunidade de se arrepender, com a chance nas mãos de pedir para parar aquele negócio, e ele não para. Quando Joabe chega, Eduardo, daquele lugar, a Bíblia vai dizer que pesou o coração do homem. Olha o verso 10. Sentiu Davi bater o coração, depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Quando chega o resultado do censo, bate a tristeza. Quando chega o resultado a notícia, bate o peso no coração dele. Eita glória. Quando chega o resultado, a Bíblia diz que Davi sente o coração pesado. Você já viu aquele momento gostoso do pecado que a gente está pecando, a gente está pecando, a gente está pecando. Quando acaba o pecado, você fala assim: o que eu fiz? O pecado na nossa vida, ele é assim. Quando acabamos de concluir, é que o peso vem. Quando acabamos de consumar, a mente acusa. O pecado na nossa vida é assim.
Quando fazemos, estamos falando mal de alguém, o coração não está pesado. Quando você vai botar a cabeça no travesseiro, você pensa, o que eu falei aquilo? Porque o pecado, depois de consumado, a Bíblia diz que ele gera morte. E eu nunca vi ninguém parar no meio e falar assim, eu estou doido, eu estou maluco, o que eu estou fazendo da minha vida? Irmãos, o texto é bem claro em dizer que ele estava agindo como louco. Davi estava olhando, Joabe contar o povo e agindo como louco. E por que o coração dele não pesou até então? 9 meses contando o povo, o resultado chega. E a Bíblia vai dizer que o coração do rei pesou. É assim mesmo que acontece. Quando consumamos, quando finalizamos, o coração pesa. Só que ele vai para Deus. Olha que maravilhoso no verso 10. Ele vai para o Senhor e fala, Deus me perdoa. Porque eu fiz o que não era para fazer. Eu recebi conselho do meu comandante que não era para fazer. Eu sabia que não era para ter feito isso. Porque o meu coração estava orgulhoso. Porque o meu coração estava vaidoso. Porque o meu coração estava cheio do eu. E ele mesmo assim conta. E mesmo assim faz o que o coração dele pedia para fazer. Mas ele pede perdão ao Senhor. Deus perdoa? Sim ou não? Deus perdoa. Não há pecado que Deus não perdoa. Existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Deus perdoa. Eu estou aqui para te dizer, não importa o pecado, não importa a dor, não importa a situação. Há perdão para a sua vida. Há perdão para o seu coração. Há perdão para a sua alma. Há cura de Deus para as suas feridas. Há perdão de Deus para a sua alma. Mas eu preciso te falar, Deus não tira as consequências. Tem perdão? Sim. Tem misericórdia de Deus? Sim. Tem amor de Deus para com a sua vida? Sim. Tem bondade de Deus para ser revelada ao seu coração? Sim. Mas uma coisa que Deus não tira são as consequências do nosso pecado. E eu preciso que você fale isso com o seu irmão. Deus te perdoa. Fala com ele. Mas as consequências ficam. O pecado de Davi no adultério teve gravíssimas consequências. E agora vai gerar outra consequência, esse pecado no coração. Olha o verso 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Agora, irmãos, olha que doideira. Olha que interessante. No versículo 10, Davi sentiu o peso do pecado, sim ou não? E ele ora pedindo perdão, sim ou não? Agora, o versículo 11, o profeta está lá. Quem contou para o profeta? Quem falou isso para o profeta? É isso que eu acabei de dizer. Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. O profeta está sabendo. Vai a Davi porque tem consequências agora. O perdão ele vai receber. A misericórdia ele vai receber. Mas ele vai ter que lidar com as consequências. Quais são? Olha o que o profeta vai propor para Davi no verso 13. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Agora Deus fala assim, Davi, eu estou aqui para te dizer, você vai escolher 3 coisas. Entre as 3 você vai escolher uma.
que é a consequência do pecado. Vai ver que Deus é bom, gente? Manda ele até escolher a consequência. Nesse Antigo Testamento aqui, tá havendo algo de Deus aqui para ele escolher, mas hoje você não escolhe consequência não, tá? Você plantou, você vai colher. Eu nunca vi você plantar manga e chupar abacate, não. Eu nunca vi você plantar um pé de mexerica e lá colher limão, não, irmão. Você está plantando laranja, você vai colher laranja. O que você está plantando, você vai colher. Aí Deus fala com ele assim: ei, escolhe. O que você quer? 7 anos de fome na terra? Você prefere isso? 7 anos fome em Israel? 7 anos de fome, 3 meses fugindo do inimigo? Ou 3 dias de peste? O que você ia escolher, irmão? 7 anos, 3 meses fugindo do inimigo? Ou 3 dias de peste? 3 dias melhor, que passa mais rápido, né? Qual que você ia escolher? Davi olha e fala assim: meu Deus, se eu cair na mão dos meus inimigos, eu estou no salvo. Olha o verso 14, pode ir. E eu vou lendo com os irmãos. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu. Davi olha e fala assim: é ruim de eu deixar o inimigo me perseguir, eles vão acabar comigo. 7 anos de fome na minha terra, vai morrer muita gente. Eu prefiro cair na mão de Deus. Davi agora está confiando na misericórdia de Deus. Davi agora está confiando na bondade de Deus. Ei, eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Não importa o poço escuro que você esteja, ou o lamaçal do pecado que você esteja, confie na misericórdia de Deus. Se você confiar no pastor, o pastor vai falhar com você. Se você confiar na igreja, a igreja vai falhar com você. Mas se você confiar na misericórdia do Senhor, ela será na sua vida. Oh, meu amado, Davi agora está se apoiando na misericórdia. Eu não quero cair na mão do homem, porque o homem massacra, o homem destrói, o homem acaba com a gente. Mas se eu cair nas mãos de Deus, o que Ele mais tem é amor, o que Ele mais tem é bondade, o que Ele mais tem é misericórdia para nós. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite que está precisando da misericórdia de Deus, e eu estou liberando essa palavra para o seu coração. A misericórdia está disponível. A misericórdia de Deus pode alcançar a sua alma. A misericórdia de Deus pode curar, pode trazer perdão. A misericórdia de Deus pode alcançar a sua vida nessa noite. Misericórdia. Talvez você está massacrado na mão dos homens. Talvez você está destruído na mão das pessoas. Talvez o inimigo está te perseguindo, está massacrando você. Mas se você estiver na mão do Senhor, ainda que você esteja vivendo consequências, tenha certeza que também tem misericórdia de Deus. Ei, tem uma boa notícia, Lamentações 3, versículo 22, dizendo que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas são novas a cada manhã. Amanhã, sabe a primeira coisa que você vai receber na sua vida? A misericórdia de Deus. Quando você abre os olhos na cama, o que está contemplando na sua vida? Misericórdia de Deus. Você sai para trabalhar, o que está na sua vida? Misericórdia de Deus. Você ganha dinheiro durante o dia, o que está sobre você? A misericórdia de Deus. Você deita a cama, à noite, no travesseiro, deita a cabeça e descansa. A misericórdia de Deus estará ali na sua vida. Por isso que o salmista Davi, no 23, verso 6, vai dizer: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Não confie em mim não, irmão. Não confie num pastor não. Confie na misericórdia de Deus. Davi escolhe: eu prefiro a mão de Deus. Olha o outro verso. Verso 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens. Quantas pessoas morreram? Fala comigo, morreram 70.000 homens por causa do coração de Davi.
Coração orgulhoso tem poder de matar muita gente. Coração vaidoso tem poder de matar muita gente. Coração cheio de si tem poder de matar muita gente. O nosso coração vaidoso, que não depende de ninguém, não depende da ajuda de ninguém, está matando pessoas. Eu trago essa palavra para a igreja agora. Se o seu coração é cheio de si, você nunca para ajudar ninguém. Se o seu coração é cheio do orgulho, cheio da vaidade, você nunca para orar por ninguém. Você nunca para estender as mãos para ninguém. Sabe por quê? Você cultua a si mesmo. O que importa é você estar bem. O que importa é o seu coração. O que importa é estar lá na sua casa tudo bem. E os outros, cada um por si, Deus por todos. E o evangelho não é isso. Se Deus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Morreram 70 mil homens por causa da vaidade do rei Davi. Iniciando essa pregação, eu fiz a pergunta: qual o pecado mais grave de Davi para você? E praticamente toda a igreja poderia responder: o pecado do adultério. Sabe quantas pessoas morreram no adultério, Eduardo? 5. No adultério de Davi, morre Urias, consequência do pecado. Morre o primeiro, o bebê, que Deus puniu ele com aquele bebê morrendo. Morre os filhos de Davi, Absalão. Morre depois Adonias, por causa do pecado. Aminon. Morre 5. Agora no pecado do censo morre 70 mil. No pecado do adultério morreram 5. No pecado do censo morreram 70 mil. Isso me leva a crer que o orgulho do coração de Davi encabeça todos os pecados na vida dele. E nas nossas vidas também. Porque o orgulho na vida do homem está na lista dos pecados que Deus abomina. Provérbios 6, pode ir lá ver. As 6 coisas que Deus abomina. A 7ª, Deus, ele odeia. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso? Que o orgulho no coração do homem é o causador de todos os outros pecados que existem em sua vida. E o problema é que o orgulho é um pecado que ninguém sabe que você tem. O orgulho é um pecado que ninguém sabe que a pessoa tem, mas ela tem. Por quê? É interior. E às vezes a pessoa vaidosa, orgulhosa, você olha para ela e fala assim: esse cara é jeitoso, é bom, né? Mas você não sabe que ele é cheio de orgulho. Lembra daquele homem rico que derrubou os celeiros e construiu tudo novo? Sabe o que ele está falando? Agora, alma, descansa. Regala-te. Você tem um bom depósito e pode viver bem. Aí a palavra veio para ele e falou assim: louco, nessa noite lhe pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Ele era orgulhoso, ele era vaidoso. E morreram 70 mil pessoas. Eu quero trazer ao seu coração nessa noite que o pecado de orgulho de Davi causou a morte de 70 mil homens. E será que o nosso orgulho não tem matado pessoas? Será que a nossa vaidade, a vaidade do nosso coração não tem matado pessoas? O pecado do orgulho é onde se inicia todos os outros pecados em nossas vidas. O pecado do orgulho te leva a ser independente. O pecado do orgulho te faz confiar na força do seu braço. O pecado do orgulho faz você apoiar no dinheiro que você tem na conta, na saúde que você tem. O pecado do orgulho faz você achar que você é alguma coisa. E assim deixamos de orar. Irmãos, oração, eu postei no grupo esses dias, é para quem é fraco. Oração não é para gente forte. Oração não é para quem tem força. Oração é para o fraco. Oração é para quem reconhece.
quem é dependente. E muitas das vezes nas nossas vidas nós estamos caminhando uma autossuficiência tão grande que a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar a face de Deus, a gente deixa de depender de Deus, a gente deixa de buscar as coisas simples no Senhor. Só Ele tem direção para nós, só Ele tem um caminho para nós, só Ele tem vida para o nosso coração. E nós achamos que sabemos alguma coisa, confiamos em nós mesmos e assim nos apartamos de Deus. O orgulho tem deixado muitos crentes distanciarem da oração. O orgulho tem nos feito independentes. O orgulho faz com que eu esteja aqui em sabedoria. Se você ler, você consegue abrir para mim, Gabriela, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Eu quero ler esse texto na televisão com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Olha só, olha que texto. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não sois muito sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha quem está sendo chamado. Não é os sábios, não, volta lá. Não é os sábios, não é os poderosos, não é os nobres, não é aqueles que têm entendimento. Agora olha o outro verso, 27. Mas Deus, olha quem Deus escolhe. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as... Então isso quer dizer que quem é forte, Deus não escolhe, mas quem é fraco... Eu vou falar de novo aqui, que eu acho que você não pegou. Quem está batendo na força do seu braço e achando que é o tal, Deus separou dele. Mas quem está dizendo, Deus, eu sou fraco, eu sou dependente, eu preciso. Aí Deus olha lá de cima e fala, é ele que eu quero, é ela que eu quero. Está dependente, não está orgulhoso, não tem sabedoria, não tem força do braço. É ele, é ela. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você é um escolhido, Deus escolheu você. Não porque você é alguma coisa, mas porque você não é nada. Mas para cumprir o propósito dele. Olha o outro verso, 28. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Verso 29. Olha o resumo de tudo. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. O orgulho faz a gente bater no peito e fala assim, eu tenho condição de pastorear a igreja, eu tenho condição de ser o pastor, eu tenho condição de cantar, eu tenho condição de fazer, eu tenho condição de liderar. Se Deus não for na sua vida, você não é nada. Sabe o que essa semana eu estava falando com Deus, eu falei isso aqui na quinta-feira, irmãos. Você olha para as pessoas chamadas. Deus vai lá para Jeremias. Jeremias, te escolhi desde o ventre da sua mãe e te consagrei para profeta das nações. Aí Jeremias vira para Deus e fala assim, mas Deus, eu sou uma criança. Eu não sei falar. Não importa. Se você é criança, qual a sua idade? Eu serei na sua vida. Vai lá para Gideão. Gideão, eu estou te chamando para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Deus, mas eu sou o menor e pertenço à menor tribo de Israel. Eu não tenho condições. Aí Deus falou assim, é você, homem valente. Vai na sua força. Eu não estou chamando para você ir na sua sabedoria. Porque quando eu chamo, eu dou as armas suficientes. Vai lá para Moisés. Moisés, é com você que eu tenho uma obra. Aí Moisés responde, mas como é que eu vou falar? Eu sou gago. Moisés, não importa, meu filho, eu serei na sua vida. Você pode levantar a sua mão que eu quero profetizar uma palavra. Não importa a sua limitação, não importa a sua dificuldade. O que você tem que preocupar é se Deus está te chamando. Se Ele te chamou, Ele vai garantir o resto. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele está te chamando.
Cutuca 2 ou 3 irmãos e fala assim com ele assim: ele é com você, meu irmão. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Aleluia! Se nós estamos aqui, é porque nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa sabedoria, não confiamos na nossa riqueza, não confiamos naquilo que temos, naquilo que somos, mas confiamos nas mãos do Senhor. Ele nos chamou e Ele nos capacitará. Filipenses capítulo 1, versículo 6, porque eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Deus está te chamando, creia somente aquilo que Ele está te chamando. Só que o coração de Davi ficou orgulhoso. Porque ele confiou na sua força, ele confiou na sua sabedoria. E aí o texto diz que, olha o verso 16, 2 Samuel 24:16 diz assim: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao Senhor, que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto a eira de Araúna, o jebuseu. Olha que interessante. O anjo passa em Israel, começa a ferir, começa a matar, começa a destruir todo mundo. Só que o Senhor arrepende do mal também que ele faz, que ele permite fazer. Aí Deus fala assim com o anjo: anjo, pode parar, já chega. Algo chegou até mim. Não precisa fazer mais. Chegou um clamor até o meu coração. E o anjo cessa. Olha o 17. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei. Eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi faz um trem muito bonito aqui. O povo de Israel está morrendo. O povo de Israel começa a ser ferido pelo anjo do Senhor. E Davi olha para o povo e começa a pensar assim: meu Deus, mas o que esse povo tem com isso? Eu que sou o causador disso tudo. Davi não é aquele homem que peca e transfere culpa, não, irmão. Davi não é aquele homem que transfere e diz: ah lá quem pecou. É por causa de Israel que isso está acontecendo. Ele está dizendo: foi eu assumo. Isso está acontecendo por minha causa. Eu cheguei num lugar esses dias, tive uma experiência muito engraçada. E eu pedi para fazer uma certa situação para mim e o negócio ficou incompleto. Numa empresa. E quando eu cheguei lá, falou assim: está faltando isso para fazer. Tinha 6 pessoas no lugar que eu cheguei. Nenhuma delas assumiu o BO. Foi você? Não. Foi você? Não. Foi você? Não. E o patrão virou para eles e disse: então foi eu. Eu que fiz o BO. Hoje nós estamos vivendo nesse tempo que ninguém assume mais nada. Irmãos, seja homem para pecar, mas seja homem para assumir também. Se você pecou, vai lá e conserta a situação. Assuma o seu pecado. Davi está falando assim: Deus, eu é que fiz o trem errado e agora você está punindo o povo. Aí Deus ouve a oração de Davi. Olha o verso 18. No mesmo dia veio Gade a ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor? Ao seu servo, respondeu Davi: para comprar a ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo.
Então disse Araúna a Davi: tome, ofereça meu rei, o rei meu senhor, o bem que lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a pareiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a ele pelos bois e pagou 50 siclos de prata. O que aconteceu aqui nesse texto lido? Davi falou assim, ó: eu quero que você levante um altar e sacrifica para perdão do povo, dos pecados que você cometeu. Davi vai até o dono da terra e chega no dono e fala assim: eu quero comprar essa terra. Para que você quer? Eu quero comprar a terra para mim fazer um lugar de adoração ao Senhor, de edificação a Deus, de louvor ao nome do Senhor. Aí o dono da terra falou assim: não, toma a terra, toma os bois, tá aqui a pareiragem, tudo direitinho, vai lá e sacrifica. Aí Davi fala assim: não, meu filho, calma aí, eu quero pagar. Porque eu não quero construir, eu não quero fazer nenhum sacrifício que não me custe nada. Eu fiz o pecado e eu vou pagar por ele. Davi agora compra o campo. Davi agora compra os bois. E ali ele vai sacrificar um altar para perdão dos pecados. Verso 20. Verso 25. Edificou ali o Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Aqui eu encerro dizendo o seguinte: Davi pecou, e os dois pecados mais graves de Davi foi o adultério, morreu 5 pessoas, e o pecado do censo, onde ele levanta o censo em Israel para confiar no seu braço, na sua força, na sua sabedoria, e morrem 70 mil homens. Davi levanta um altar ao Senhor, compra uma terra. Essa mesma terra que Davi está comprando foi a mesma terra que Abraão entregou Isaac, irmãos, em Gênesis 22, como holocausto. Iria entregar, né? O monte Deus proverá. E essa mesma terra aqui é o lugar que foi construído o templo de Salomão. Primeiro pecado de Davi, adultério. Quem nasceu? Salomão, o sucessor de Davi. Ele deu continuidade. E ele foi o rei poderoso sobre Israel. Segundo pecado de Davi, ele compra uma terra. E lá naquele lugar, lá naquela terra, é que é construído o templo, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. 2 pecados terríveis, mas que Deus tinha um propósito nisso tudo. Qual? O primeiro, de nascer Salomão, o rei que sucederia a vida de Davi, e a terra que seria construída um templo. Esse mesmo lugar aqui foi construído um lugar onde a glória de Deus veio. E ali Deus inaugurou um novo tempo sobre Israel. O que eu quero que você entenda nessa noite? Davi cometeu esses pecados? Sim. Romanos capítulo 6, versículo 1, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dos pecados de Davi, dos 2 mais graves de Davi, sucederam um filho que sucederia o seu reinado
e a compra do terreno que construiria o templo. Aqui é para você nessa noite. Não importa quão fundo esteja a sua vida no pecado, tem perdão para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça em sua vida. Talvez você esteja aqui hoje no escuro. Talvez você esteja hoje na escuridão, sem rumo, sem direção, sem força, por causa de situações na sua vida. Agora a gente pode entender porque o Senhor incita o coração dele de pecar. Porque até no pecado o nome de Deus é glorificado. Deus permitiu esse pecado por causa do propósito que ele tinha para com o povo. Se Davi não trai, Salomão não ia nascer. Se Davi não enche o coração de orgulho, não teria comprado esse campo. E certamente não iria construir o templo. Iria ser de outra forma. Mas Deus usa meios estranhos, caminhos tortuosos, para que a vontade de Deus se estabeleça. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero que você entenda nessa noite. O meio do percurso, às vezes é difícil. O percurso, às vezes a gente não está entendendo nada. Talvez você está como Davi, vivendo dias difíceis, situações que estão assolando o seu coração, pecado que te trava. Mas por intermédio disso, você pode clamar a misericórdia de Deus. E essa misericórdia alcançar seu coração. Essa misericórdia alcançar a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, aqui nós estamos nessa noite e queremos te adorar. Queremos bendizer o teu santo nome. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, nos dá um coração rendido à tua vontade. Nos leva, Pai, a viver o teu querer, mesmo por caminhos difíceis. Deus, o que importa é que o teu nome seja glorificado. O que importa é que nossa vida esteja em tuas mãos. E não importa quão escuro seja a situação do meu irmão, da minha irmã nessa noite, há misericórdia no Senhor para alcançar esse coração. Não importa quão grande seja o pecado desse meu irmão, dessa minha irmã, há poder no sangue de Jesus para restaurar essa vida. Que ele faça como Davi, que ela faça como Davi, reconheça que errou. Assuma, Senhor, diante de ti, porque o Senhor não tirou as consequências, mas o Senhor, através dessa situação, gerou grandes coisas, e através deste lugar, inaugurou um novo tempo para Israel. Deus, a minha oração, que o Senhor faça o nosso coração compreender as verdades contidas nessa palavra, e que nunca o nosso coração possa ser orgulhoso, possa ser vaidoso. Nos ajude, Senhor. É essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Louvado seja Deus. Tem os avisos.
Só um aviso aqui. Os irmãos, acho que o Vinícius ainda não desceu lá de cima, mas vou pedir a Natália, minha esposa, e você dê o nome do relógio de oração para ela. Ela vai estar lá atrás e pode dar o nome dessa semana na oração em nome de Jesus. E tem aqui, irmãos, um simples carnezinho. Presta atenção. O que é esse carnezinho aqui? Nós vamos ter o jantar dos namorados, dia 12, não, será no dia 10 de junho. Dia 12 é o dia dos namorados. E sempre a gente faz, né, esse jantar para os casais casados. Uma noite de jantar, comunhão, ministração, glorificação do nome do Senhor. E às vezes chega no mês de junho, as pessoas falam assim, mas pastor, estou apertado, assim, assado. Tem um carnezinho, você pode pagar de 2 vezes, 3 vezes. Eu quero que todos os casais casados da igreja participem. Eu só vou liberar participar desse jantar aqui quem vai casar esse ano. Tá bom? Então aí, a Iris, o João Pedro, a Lanã e Caio. E se tiver mais alguém que vai casar esse ano, fala comigo que você vai estar liberado em nome de Jesus a participar. Então, você pode procurar com as irmãs lá atrás e pegar o carnezinho, se você assim quiser, pagar de 2 vezes. Amém? Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe, uma semana abençoada, aplauda o Senhor e cumprimente seu irmão em nome de Jesus.